Ele vai cuidar de você. Então você tem que aprender a como se relacionar com aquele que cuida de você ou com aquele que você vai cuidar. É muito importante. A família, ela é a base da sociedade. A família, ela é a célula máter, ela é a célula mãe. Se a família vai bem, tudo vai bem. Inclusive na sua casa. Se a sua família não está legal, você não fica legal. Se alguém da sua família não está bem, a gente não fica bem. Então, quando a família está bem, a igreja, ela está bem, ela está alegre. A sociedade está bem, porque as famílias estão bem. E nós temos visto um crescente desajuste, né, da sociedade por conta da desintegração da família. E é corrente isso, né? Pensamentos, ideias, e cada vez mais a família tradicional, vamos dizer assim, ela está sendo desestruturada, como se ela não tivesse valor, como se ela não tivesse importância na sociedade. Mas eu quero te dizer que a sua família, ela vai fazer total diferença no mundo. Ela vai fazer diferença, principalmente se sua família for uma família que se atenta, que se coloca para aprender, né, dentro da palavra de Deus, princípios. Né? Hoje a gente não gosta muito, a gente só quer arrebentar princípios. Tem um princípio, eu quero quebrar. A gente quer quebrar tudo que é princípio e alargar as coisas para que as coisas caibam dentro dos nossos pensamentos. Mas os princípios, eles são norteadores. Eles são marcos que nos ajudam a viver uma vida tranquila, a viver de forma mais harmoniosa. Toda vez que nós quebramos princípios, nós vamos ter desarmonia, seja no nosso corpo, com o simples fato de falar, eu vou comer muito, quebra o princípio, e eu vou sofrer danos disso. Isso a gente pode querer quebrar numa sociedade fluida, numa sociedade pós-moderna, mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus falou vai funcionar até o fim. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre amor e respeito. São dois ingredientes básicos para que a gente tenha um relacionamento saudável com as pessoas, com o esposo, com o marido. E se a gente não conseguir aprender essas coisas, a gente vai ter muita dificuldade. Tenho 41 anos de casado e eu tive muita dificuldade. Tive dificuldade hoje. E vocês vão entender que esse princípio que a gente vai estar falando hoje, ele é muito dinâmico. E se você não se dá conta dele, você vai atropelar o seu parceiro várias vezes durante um dia só. É muito comum. E você vai perceber que isso acontece na dinâmica do relacionamento. Então, hoje eu estava mais atenta, porque eu estava aqui meditando, e eu percebi hoje, no meu dia com o pastor, como que a gente se atropela facilmente, sem a gente perceber que a gente está quebrando essa dinâmica de amor e de respeito. Né? Às vezes a gente não tem atitudes tão grosseiras, desrespeitosas, mas às vezes com pequenos atos, durante o dia a gente vai dizendo que a gente não respeita o outro, que a gente não valoriza o outro, que a gente não se importa com o que o outro pensa, com o que o outro sente. E isso vai fazer toda diferença na sua família. Vamos fazer a leitura então. Efésios 5, de 22 a 33 diz assim. E essa palavra arrepia as mulheres, né? Quando a gente começa, a gente queria arrancar esse texto da Bíblia. Mas você vai entender. Eu não vou trabalhar submissão hoje, não fique preocupada, né? Mas a gente precisa entender o que a palavra diz para a gente viver bem. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amor e respeito. Duas colunas que nós precisamos nos apoiar sempre, sempre, para que o nosso relacionamento ele não saia da linha, ele não perca a razão de existir. Porque passa um tempo, a gente casa com uma pessoa, passa um tempo, eu não sei o que eu estou fazendo com você. Não é a pessoa que eu me apaixonei. E aí nós precisamos entender que no desenrolar do relacionamento, cada ano que vai passando, que você vai ficando com aquela pessoa, você vai conhecendo tanto os seus defeitos, como também as suas qualidades. Só que sempre fica em evidência o quê? Os defeitos. E aí aquilo que a gente só via como qualidade, os defeitos vão ficando assim, ó, patentes. Só, queridos, que a gente nunca pode esquecer, e eu digo que nós cristãos, nós que somos cristãos, nós temos plena consciência de que nós somos pecadores, de que nós somos falíveis e de que nós erramos. A diferença que eu digo sempre que há entre quem está portas adentro de uma igreja do que quem está porta fora é que nós temos consciência da nossa malignidade. Nós não somos inocentes quanto à força do pecado que há dentro de nós para destruir coisas, sim ou não? Se bobear, a gente destrói as coisas rapidamente. E quando a gente vem para Cristo, a gente não é mais inocente. Ai, eu sou boa, meu marido é ruim. Ai, eu sou maravilhoso, a minha esposa é um lixo. Quando um casal vem falar isso, eu já olho e falo, gente, impossível. Na relação a dois, todo mundo erra. Às vezes o outro dá uma pisada maior. E aí, porque o do outro ficou maior, aí você se vitimiza. Oh, o que ele fez comigo, oh, o que ela fez comigo. Mas, nessa dinâmica dois, fica tão patente o quanto a gente é ruim. Olha, você quer ver quem pode dar testemunho de você é o seu parceiro. O outro pode estar olhando e tal. Quando ele fala, ela é assim, é assado. O outro sabe quem você é, porque ele vê tanto as suas virtudes, tanto as suas forças, como ele também vê aquilo que não é legal em você. E aí, como é que a gente subsiste olhando para a pessoa, encarando aquela pessoa, vendo a cada dia como ela é, como que a gente nutre amor e como a gente mantém níveis de respeito com essa pessoa para que a gente tenha um relacionamento saudável. Então, amor e respeito, elas são coisas que devem estar permeando sempre o nosso casamento. Quando uma dessas variáveis, elas diminuem ou acabam, o casamento foi junto. Então, eles são super, super importantes estarem presentes. Quando a gente vai ler o livro de Efésios, todo ele, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, se você ler toda a tônica dessa carta que ele escreveu para essa igreja, ele estava o tempo todo trazendo para a igreja o sentido da unidade. Ele fala de pai para filho,
do trabalhador com o empregador, ele vai trazendo a relação do pastor com a ovelha, ele sempre vai trazendo a questão do relacionamento e como manter essa unidade, esse caminhar com pessoas, que não é fácil a gente caminhar com pessoas, principalmente quando essa pessoa é muito desnuda. Quando a gente olha aquela pessoa e a gente sabe o que aquela pessoa é. Então, Paulo vai trazer essa exortação. E eu quero me firmar no versículo 33. Não obstante, cada um de vós, per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Queridos, quando nós olhamos hoje a nossa sociedade, eu queria que você ficasse com a mente aberta. Porque já fazem alguns anos, acho que desde quando eu nasci, em 1960, já tinha começado uma revolução do feminismo. Veja bem, eu não sou contra a mulher ocupar postos, a gente avançar, nós temos todo o potencial, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas uma coisa que tem acontecido nesses últimos tempos é que o homem ele tem sido deslocado da sua função masculina. Mas o que você está querendo dizer isso? Porque meu marido lava louça? Não, o meu marido hoje lavou louça. O meu marido hoje fez uma lasanha. Ele fez uma lasanha. Depois ele lavou a louça porque eu estava estudando. Depois ele fez uma saladinha, fez um suco de laranja com mamão. Ele arrasou no almoço hoje. Isso deixou ele feminino? Não, não é isso. Não é isso. Mas, hoje em dia, tenta-se tirar. Quando você não deixa que aquele homem seja homem, você diminui a força. Esse homem fica confuso, esse homem não sabe quem ele é mais na sociedade. Não quer dizer que ele não é pai, que ele não toca uma fralda. Não tem nada a ver, não é isso que tira a varonilidade do homem. Sabe? Não é isso. Mas o homem, ele tem até a composição hormonal dele é diferente da mulher. Muito diferente. Então, se a gente não entende isso e a gente começa a reduzir, é como você pegar um pitbull e querer que ele vire, como chama o seu cachorro? O Spitz. O Spitz, aquele cachorro todo emplumadinho, sabe? Aí você quer que um pitbull comece a latir fino, ele não tem mais voz, ele não é respeitado. Então, isso não quer dizer, de jeito nenhum, que as mulheres não têm voz, que as mulheres têm que apanhar, que elas têm que ser subjugadas. Não é nada disso. Só que existe um composer que Deus estabeleceu, que a gente quebrou. A gente pegou e falou assim, isso aqui que Deus falou não presta. Jogamos fora. E aí nós estamos inventando uma sociedade fluida, moderna, e que a gente acha que vai dar tudo certo. Não vai dar mais que 20 anos, a gente vai ver o problema dessa sociedade que nós estamos estabelecendo agora. Onde o marido, vou falar um exemplo, da onde a gente tira a autoridade do homem. Ele não pode falar com o filho, porque o filho é teu. Você vai corrigir o meu filho? Opa, ele é teu ou ele é de vocês? E aí a gente desautoriza o homem na frente das crianças. A gente faz um monte de coisa que acaba fazendo que esse homem ele se diminua. Ele não seja mais o valentão, gente. Ele não consegue, mas é um homem indeciso, que não toma decisão, que não faz nada. Porque ele está ali, sabe? Debaixo daquela mulher, qualquer coisa eu estou indo embora, não sei o quê. Uma mulher que é totalmente independente, glória a Deus. A nossa independência não tira a nossa submissão. Eu tenho autonomia financeira, eu tenho autonomia intelectual, mas eu decidi estar na missão do meu marido. Isso é totalmente diferente. Ele tem uma missão, eu estou dentro da missão dele, com tudo aquilo que eu continuo sendo, eu, Ana, e ele, Hélio. Eu não vou anular o meu marido para ser feliz. Você não precisa anular a sua esposa. Mas a gente precisa entender que essas duas chamadas, amor e respeito, vai equilibrar o nosso relacionamento. E aí eu coloquei uma definição. Pode passar.
Respeito. Então, cabe à mulher respeitar. Mas o que é respeitar? É baixar a cabeça? O que é isso, né? Então, o respeito é um sentimento. Veja bem que é bem diferente do que a gente pensa. É um sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal. Mulher precisa ser respeitada? Sim. Mulher precisa ser amada? Sim. Quando eu falo respeito e amor, todo homem e a mulher precisa desses dois ingredientes. Mas você vai ver que na dinâmica 2, você vai ver que o homem, ele precisa muito mais ser respeitado e a mulher precisa ser muito mais amada. Apesar de nós precisarmos das duas coisas e as duas coisas serem fundamentais para o nosso relacionamento. Por quê? Porque não é porque a mulher não precisa, não é a primeira chave dela que ela não precisa ser respeitada. Ela precisa. Sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser mal criado, ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com a pessoa. Então você é mal criado, você desdenha a pessoa, você não tem respeito pela pessoa dela, você não tem estima, você não tem afeição, consideração e uma reverência. Porque hoje a gente só quer estar de nariz em pé, a gente não quer reverenciar ninguém. Eu gosto muito do pessoal coreano. Vocês já viram como eles cumprimentam um ao outro? Sempre, sempre. Eles fazem uma reverência. O judeu, quando está no Muro das Lamentações, vocês já viram? A gente agora é só, nariz, ombro elevado, postura ereta. Quem manda aqui? Eu. A gente não faz mais reverência. A reverência significa que eu reconheço o que você é. E você é um ser humano que merece ser respeitado. Uma criança, eu vou abrir um pouquinho. Nós estamos falando na célula. Uma criança, ela precisa ser respeitada. Uma criança vem aqui e alguém pode olhar, nossa, mas colocar uma criança, não tinha alguém melhor? A criança tem espaço, tem direito e tem voz. Diga amém por isso. Amém. A criança tem, ela não vai fazer como você, mas a gente tem que reverenciar o que ela já aprendeu, as letras que ela já sabe somar, as palavras. Olha que linda aquela menina orando. Ela vai ser intercessora. Eu já olhei para essa menina, vai ser intercessora. E a gente tem que respeitar o que já tem nela, não o que falta. E às vezes falta isso na gente. Às vezes você pode olhar para o teu esposo e para a tua esposa, faltam algumas coisas que vão vir com o tempo. Não é maduro ainda. Hoje, aos 41 anos de casada, gente, quanta besteira eu fiz. Quantas coisas eu falei que eu não deveria ter falado. Eu me arrependo. Me arrependo. Porque eu tive que costurar, consertar coisa, noite brigado, noite cada um virado para um lado, dias de cara feia. Hoje, eu não quero mais isso. Já há um tempo, vamos brigar, vamos resolver. Hoje nós começamos, ficamos assim, hoje nós ficamos em paz, assim, tal. E aí eu com essa palavra, depois eu conto para vocês que ele está ali assim, no estreito, vai me entregar. Vai me entregar, essa mulher vai me entregar, caramba. Então, respeito é algo que a gente precisa ter pelo outro. Sabe, a gente precisa ter... Hoje o homem não tem mais função na família. Ele já não é mais o provedor porque a mulher trabalha. Ele não é mais o cuidador porque as mulheres estão marambadas. Se vier capaz dela derrubar o cara. E o que é? Se alguém sai me cuidar do meu marido, já chuta, já derruba, né? Fica comigo não, sou da quebrada de respeito. É nós, JB na veia. E a gente quer tomar a frente. Tem coisa que é o homem que tem que tomar a frente, a gente já está ali do lado. Deixa ele. Ele tem músculo, ele tem mais sangue que você. Ele tem 2 litros a mais de sangue que você. Para correr, para bater, para chutar, para te defender. Aí vai você, essa franguinha, querer fazer as coisas. Deixa ele tem músculo. Você já viu como o homem é mais quente que a gente? 2 litros e pouco a mais de sangue. Só para correr e te defender, mulher. Receba. Então a gente precisa entender isso.
que o homem, ele precisa ser respeitado. E a gente precisa saber falar com esse homem. E você vai entender por quê. Porque quando esse ciclo não acontece, fica uma loucura. Mas a Bíblia vai dizer, olha, a mulher tem que tratar o homem com respeito. E o homem tem que amar a sua mulher. Então eu não vou perguntar o que você acha que é mais difícil. Vamos ver o que é amar. Segundo o dicionário, tá, gente? O amor é uma construção inteligente. Diga inteligente. Gente, porque tem gente que ama loucamente. Não é inteligente o amor da pessoa. O amor é uma construção inteligente de duas pessoas sábias que decidiram primeiramente ser amigos, companheiros, cúmplices, camaradas e bons amantes. Que apesar dos problemas que nunca faltam, se escolhem todas as manhãs para continuar caminhando a jornada da vida. Não é que eu não vejo os defeitos do meu marido, mas é tão bom acordar com ele todo dia. Beijar a carequinha dele, dizer bom dia, amor. E aquele bafinho matinal antes de escovar o dente. Você vai lá e dá um beijinho nele. Como é bom ter um companheiro, uma companheira. Porque quando a gente é jovem, eu estava conversando isso essa semana com a minha psicóloga, né, a Ive. E eu falei assim para ela, né, você vai conversando tudo, né, é o nosso ego auxiliar. E eu falando, Ive, eu tenho tido medo, o Hélio sai. E eu fico com medo dele bater o carro, dele não voltar para casa, e não sei o que, e tá. Aí eu falei isso pra ela, achando que ela ia me dar um super conselho e tal, né? Eu falei assim, eu fico assim, ele vai no mercado, eu fico ansiosa. Eu falei, eu acho que eu tô sendo muito egoísta, eu só quero ele pra mim, não quero que ele morra, né? E aí ela ficou me ouvindo e tal, depois ela falou assim, Ana, deixa eu te falar uma coisa. É super normal, no tempo de casamento que vocês têm, um magnetismo enorme. Quando a gente casa, 5 anos de casado, a gente tem conta separada, a gente até decide dormir em cama separada. Mas depois vai ficando tão ligado, o magnetismo é tão grande, que quando leva um, o outro vai embora. E é verdade, casais que são casados há muito tempo, às vezes um falece, passa um tempo, não tem sentido o outro ficar aqui. Porque aconteceu aquilo que a Bíblia diz assim, e os dois se tornaram uma só carne. Eu cheguei nesse ponto, ainda por músicas, mas cheguei. Então ela falou assim, fique tranquila, é muito comum na sua idade, você, 41 anos de casado, quando a gente é novo não é assim não, quem embora vai embora, 7 anos, 10 anos, vai passando os 15 já pensa mais. Quando chega nessa idade que você tá, é assim, não faz sentido um viajar e o outro ficar, vai junto. Tem que fazer tudo junto. E eu vejo que eu estou nessa fase. Tudo a gente faz junto. A gente se prefere. Por quê? Porque a gente chegou nessa coisa de que agora não faz mais sentido ficar um sem o outro. Agora, queridos, recém-casados, aguenta firme. Porque na hora que chegar essa fase do automagnetismo, você não larga mais. Tá gordo, tá careca, tá chato, tá velho. Mas você fala, gente, esse é o cara que eu me apaixonei. E você consegue passar anos com eu mudando, sabe? Eu era mais jovem, eu era mais alta, eu já diminui 2 centímetros. Eu tinha 1,70 m, já estou com 1,68 m. Talvez eu ficar parecendo iodinha no final, né? Então a gente precisa ter essa dinâmica para sustentar o casamento. Todos nós precisamos ser amados e respeitados. A mulher precisa se sentir amada. E o homem precisa se sentir respeitado. E eu queria mostrar para você, próximo, bispo. Próximo. Um negócio que eu chamo de ciclo insano. O que é esse ciclo insano? Dá para apagar só para ver melhor aqui? Esse ciclo insano é o ciclo que a gente entra toda hora. Vocês vão perceber isso, olha. Sem amor, a mulher reage. Como que ela reage?
Quando a mulher não entende a linguagem do amor do homem, que a gente vai ver que tem uma coisa de linguagem, quando ela não se sente amada, quando ela não percebe atitudes de amor, palavras de amor, coisas que levam ela a entender que o marido está amando, ela reage rapidamente de uma forma desrespeitosa. Por quê? Porque ela não está recebendo aquilo que é necessário para ela. Então ela age. E ela reage o quê? Não demonstrando amor. Ela não demonstra amor, ela reage e fica. Isso aqui, ó. Então, quando ele não é respeitado, escuta isso, ó. Quando um marido não é respeitado, ele não se sente amado. E quando uma mulher não é amada, ela também não sente esse respeito. É um ciclo que fica na vida da pessoa. E nós precisamos quebrar esse ciclo. Vou contar aqui para vocês. Só, tá bem? Você tá bem? Ótimo. Firme? Deixa eu lembrar, eu já até esqueci, mas ele fez duas coisas hoje, que eu anotei no caderninho. Deixa eu lembrar primeiro. Vicência. Hã? Vicência. Vicência. Tá. Então, assim, ele estava, o pastor João está indo para Vicência, lá para a igreja de Vicência, e aí ele estava falando do período tal, que ia comprar passagem, não sei o quê. Não vou ver com o João se ele vai ficar 5 dias, 8 dias, quantos dias o João vai ficar, no final de semana lá com a igreja tal. E aí eu ia começar a falar, não, mas o João podia... Nossa, o cara deu uma voadora, um Karate Kid em mim. Não, porque o João... Aí ele engrossa a voz, abre aqui a lateral, né? Os homens assim, quando ele não cruza o braço. Cresce aqui, né? Você já fica até assim, ai meu Deus, virei uma franguinha perto, né? Aí ele falou, eu fiquei olhando assim, eu não respondi. Mas ele foi ríspido assim. Ele não deixou eu nem concluir. Sabe quando o marido não deixa você concluir o raciocínio? Ele já vem, pô, caiu. E aí eu não consegui. Aí eu fiquei olhando assim pra ele e falei, uau, o que eu fiz? Não entendi. E aí como a gente quando prega, a gente conversa um com o outro, aí eu fiquei quieto. Falei, deixa eu costurar isso aqui na borda, daqui a pouquinho eu descosturo e levo, né? Aí foi, eu falei, nossa, tá tudo bem? O que aconteceu? Não entendi nada. Chegou na hora do almoço, tinha feito lasanha, tinha que elogiar, né? Lavado louça, tudo. Eu falei, você tá ressentido comigo? Alguma coisa lá de Vicência? Não, porque quando a gente vai pra lá, aí já engrossou de novo, rápido. Porque você não quer ficar muitos dias, e realmente eu não gosto de ficar muitos dias lá em Vicência. E eu não queria que você influenciasse. Entendi. Ele não queria que eu influenciasse o meu filho João. Olha a inferência que ele fez. Porque não é para eu falar nada para o João nem para a Simone, que eles vão ficar em Vicência quantos dias ele quiser. Se eu não gosto, é problema meu, né? Você entendeu? E aí ele me deu um Karate Kid, assim. Oh! Eu falei, aí na calma na mesa, eu falei, amor, não seria melhor você ter falado para mim, Ana, eu não quero que você fale os seus sentimentos em relação à sua viagem a Pernambuco. Deixa o João ter a vivência dele. Eu ia entender. Parece bem fácil de eu entender isso. Tá bom, amor. Não, mas ele me deu uma voadora, cortou meu pescoço, deixou eu sangrando. Pra eu calar a boca na hora. Aí eu falei, caramba, E aí qual o problema do meu marido? Espero que seja só do meu. Só do meu. Ele tem dificuldade, uma pequena dificuldade de pedir perdão. Por que vocês riram? Por que vocês estão dando risada? É o meu, gente, é o meu. Esse é o meu. Vamos deixar por isso aí, né? Então, como que ele faz? Depois que ele faz o erro, aí ele fica me cercando. Não é assim? Não, mas o que eu quis dizer não era isso, não sei o que. Eu, tá bom, amor, já entendi. Aí vai, ele veio umas 3 vezes falar. Eu falei, amor, vou te explicar uma regra simples. Pede perdão. É mais fácil falar, amor, eu devia ter falado o que eu estava pensando e não te dado um karatê, né? Mas ele não conseguiu.
E aí que nós vamos depois para uma segunda parte. Como é que você sobrevive ao karatê? Né? Porque a gente tem que sobreviver. E aí eu confrontei delicadamente, porque ser submissa não quer dizer que você não fala a verdade. Só que eu não vou chegar gritando, caramba, hein? Sabe? Você é o pastor da igreja, você não aprendeu ainda a doutrina do perdão? Caramba! Quando você vai aprender? Você quer que eu abra para você, Mateus? Eu vou ler para você, Mateus agora. Mateus capítulo 6, as bem-aventuranças. Aí a gente quer dar outro karatê. Não é isso? E aí começa o ciclo. Aí de vez eu reagir com amor, eu ajo com desrespeito. E aí, gente, a gente põe aquele salpa-agulha altíssimo. Pega a espada do Espírito, corta, assim, ó, pertinho. Você enfia, fala, sorrindo, te amo, amor. Fala a verdade em amor. E aí falei, olha lá, cara, vem me matar. Nós já resolvemos isso aí. Aí depois ele passou um tempo. Aí era pra fazer um negócio lá da tesouraria. Ele queria que eu lançasse os negócios lá. E aí eu falei, tá bom. E eu tava acabando a mensagem, não sei o que, ó, precisa pegar isso aí. E aí ele falou também de outro dia. Eu falei, meu Deus, mas justo hoje que eu tenho que falar de amor e respeito, ele vai me cutucar. E ele falou de novo meio assim. Aí eu peguei, fiquei quieta, fui lá, fiz. Aí depois eu já perdi. Aí eu já perdi essa estribeira, confesso. Já orei, tá? Aí o que eu fiz? Quando eu fiz o que ele me pediu, era uma pasta para lançar os negócios. Eu peguei, fiz e já... Pronto, já fiz. Eu sei que só eu faço isso, gente. Por isso, tá tudo bem eu confessar em público. O sangue de Jesus vai limpar esse pecado. E a gente age rapidamente com falta de respeito. Eu estou dando exemplo da minha rotina. Que não é um problema. Vocês concordam que não é um problema assim que vai acabar com o meu casamento? Não vai. Porém, se a gente não corta, a gente não entende. Por quê? A gente precisa entender uma coisa agora. Mulher, ela tem fone de ouvido cor-de-rosa, óculos cor-de-rosa e microfone cor-de-rosa. O homem tem óculos azuis, microfone azul e fone azul. Por exemplo, ele fala assim, Ana, nós vamos numa festa. Na hora ele fala assim, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa para ir. O que ele vai entender? Ele vai entender o que eu estou falando? As irmãs entenderam que eu não tenho roupa. O que eu quero dizer com isso? Roupa nova. Roupa nova. Ele vai olhar o guarda-roupa. Como assim você não tem roupa? 6 portas desse guarda-roupa é seu. 2 prateleiras de sapato, você tem roupa. Ele não vai entender a mensagem. Assim como ele abrir a gaveta e falar, eu não tenho roupa, o que ele quer dizer? Não, ele está abrindo a gaveta, ele fala, não tenho roupa. A roupa ou está lavando, ou está suja, não está na gaveta. Ele não está falando que ele precisa comprar roupa nova. Vocês entendem? É totalmente a mesma frase, tem 2 sentidos para o mesmo público. Se o homem fala assim, pô, não tenho roupa nenhuma, ele não está falando que vai no shopping. Se eu falar isso, a colega, eu também vou com você, que eu estou sem roupa nenhuma. Já acha uma coleguinha para ir junto. Agora ele chega assim e diz assim, Ana, nós vamos para a praia. Eu não vou. Eu não tenho biquíni, eu engordei 15 quilos. Eu não vou. Não, mas eu já aluguei a casa, já viu lá o hotelzinho que nós... eu não vou, eu tô gorda demais, não sei o quê. Aí, ele é homem. O homem, ele é assim, gente, ele é unidirecional. Ela tá gorda. Como que eu vou levar essa mulher pra praia? Ela falou, eu tô uma baleia, eu vou ficar encalhada na areia. Eu não vou, eu não tenho... Olha, precisa comprar um maiô pra mim, eu tô muito gorda. Aí ele vai até uma livraria e compra um livro, Como Perder 12 Quilos em 3 semanas. Ele compra o livro com todo carinho e fala assim, olha, a gente vai pra praia e eu comprei esse livro aqui pra você. Você lê, você vai começar a perder quilo amanhã. Mas ele
quer que ela emagreça ou ele quer que ela vá pra praia? Ele quer que ela vá pra praia. Mas na hora que ele entrega esse livro, eu não acredito que você tá falando que eu tô gorda! Como assim? Você tá achando que eu tô gorda? Ela tem uma crise existencial. Isso tudo, gente, se chama comunicação. Óculos rosa, óculos azul, fone rosa, fone azul. Nós não, uma mesma frase tem vários sentidos para uma mulher diferente para um homem. Aí você tá com um problema no casamento. Mulher é assim, ela compra livro para ler. Quando ela tá com problema, ela compra livro e ela vai ler o livro. Ela comprou um livro lá, Amor e Respeito. Aí ela pega o livro, ela lê o livro, ela pega, marca as partes que ela acha interessante e lê. Ela rabisca assim com aquele, como chama? Marca texto e tal, faz assim umas perguntas assim. O que será isso para nós? Ela lê o livro, aí ele tá lá, na sala assistindo jogo de futebol. Ela pega e deixa o livro assim, ó. Aí tem um livro aí pra você. Ele continua olhando pra tela. Ele só... O que você acha que ela vai sentir? Ele pega e não fala nada do livro. É porque ele não viu o livro? Será? Você acha que ele não viu o livro? Viu. Só que já é o terceiro livro que ela dá para ele. É o terceiro livro que ela dá marcado. E quando ela entrega o livro, ela está falando assim para ele: você é um marido que ainda não está à altura. Toma aqui esse manual, vê se você aprende alguma coisa para a gente sair dessa crise. O que ele faz? Ele se sente desrespeitado. Porque homem, ele nasceu para resolver problema. E quando a mulher diz assim, você é incompetente, ela diz de forma indireta, ele se sente ofendido. E ao invés dele amar, ele reage não demonstrando amor. Aí ele é grosseiro, ele faz alguma coisa, ele é ríspido. E você não entende. Por que ele está assim? Como também, às vezes, ele não entende. Por que você está daquele jeito? Às vezes ele fala uma coisa e você desmonta, só que você está com 300 coisas lá atrás. Então, queridos, a comunicação, ela é fundamental. Para quê? Para a gente esclarecer. Quando o bispo fala assim, eu não quero que você influencie o João da sua visão de estar lá em Vicência, lá no sertão, porque não tem nada lá naquele lugar. Você vai ficar uma semana vendo canavial. Você não gosta de canavial, mas pode ser que o João goste de Simone. Eu falei, duvido, mas tudo bem. Eu gosto quando eu saio de lá e vou para Porto de Galinhas, não ficar no sertão. Só vendo queimar cana e cair os malunguinhos no chão que suja as casas do povo. Você sabe o que é malunguinho, né? Quem é do interior sabe. E a mulherada reclamando que aquele malunguinho cai, passa. Você limpa de manhã a fuligem. E é isso. É mês de agosto, setembro. E aí fica lá, passa um dia, outro dia, e nós vamos pra lanchonete do Renato, volta pra casa, do Luiz, depois toma sorvete. Olha a influência. Hã? Olha a influência. Influência? Ele não queria que eu falasse. Então o que acontece? Quando a gente não tem uma dinâmica de ser claro para o outro, a gente vai ter problema. Se o outro não entendeu, aí depois eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, eu tenho te atrapalhado quando... Aí, porque eu tô com o gatilho aqui da mensagem. Aí eu voltei e falei assim, eu tenho atrapalhado você quando nós vamos para a Vicência? Por quê? Porque ele estava com o gatilho pronto. Então, se você não tem interesse de saber o que o outro sente em relação ao que você pensa, você vai desmerecer o outro. Eu preciso saber, será que o meu jeito de ser, será que eu não gosto do malunguinho, que eu não gosto do canavial, isso incomoda ele? Será que eu posso decidir intencionalmente a estar com o meu parceiro, a estar de forma mais entregue, a talvez não reclamar tanto do canavial e ficar mais tranquila. Se ele está incomodado e ele precisa de mim, eu posso decidir isso por vontade minha. E nisso, meu companheiro vai se sentir respeitado. Eu chamo isso de princípio 533. Guarde isso. Qual é o princípio 533?
Você ama o seu marido e o teu marido... Desculpa. Você respeita o seu marido e o seu marido te ama. Isso assim, ó, funciona num ciclo energético. Passa pro outro. Muitas vezes, a energia do nosso casamento está ruim nisso, né? Porque o amor do marido, motiva ela a respeitar. E ela motivada, ela ama o marido. E o marido vai indo, olha, isso vai quebrando ciclos. O meu marido, gente, ele é muito lindo. Eu sei que o meu marido me ama. Então não é uma discussãozinha de porque eu não fiz lá um negócio, não é isso que vai romper o meu casamento. Mas vocês concordam que isso pode desgastar? Pode desgastar. Quando a gente não consegue ver quebrado isso. Quando a gente não consegue entender que isso é importante. Então, olha, eu queria dizer para você que nós mulheres, pela teologia cristã, nós somos tiradas do homem. Então, quando o homem ele foi formado, Deus colocou tudo nele, o masculino e o feminino. Quando Deus formou a mulher, Deus tirou uma parte do homem e colocou na mulher. Só que o que a gente faz? De vez a gente se juntar para ser um só, a gente hostiliza a diferença. Diga misericórdia. Queridos, não dá para ser igual. A gente tem que ser diferente, porque essa diferença foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu. Quando ele fala assim, olha, você precisa, marido, você precisa amar. Quando essa mulher sentir que você a ama, que você está querendo resolver, que você está querendo ajudar, que você não deu aquele livro para dizer que ela está gorda e feia, mas que você deseja a companhia dela, que você quer estar com ela, ela então vai devolver em forma de respeito. Ela vai respeitar. Todo homem desrespeitado, escuta, agride. Todo homem desrespeitado agride. Por quê? Eu não estou falando que isso é certo. O que acontece? Eu não lembro, eu não lembro agora o nome. 2 estudiosos de neurociência, eles estudaram o momento de uma briga. Quais são os hormônios que a gente libera na hora de uma discussão? Numa hora de um tete-a-tete. O homem libera adrenalina. Se fosse medir numa hora de uma briga, no lar, tá? Tô falando briga de rua. Ele começou a bater boca com a mulher, porque você não lavou roupa, não sei o que, tarará. Se você fosse medir, tirar o sangue dele e medir, a porcentagem de adrenalina estaria maior. Na mulher, aumenta também. Só que junto com a adrenalina, vem um outro hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio da ocitocina é o mesmo do parto, é o mesmo da amamentação. Ele é um hormônio que está presente ali, que você precisa, que no fim gera um prazer, não é? Amamentar no comecinho dói, depois você está amamentando o bebê. Aquela dor do parto, depois o prazer de ter a criança. Então, eles já mediram que mulher, quando está brigando, ela libera ocitocina. Tanto que, numa briga, quem fala mais? Nossa, vocês têm certeza? Por que será que o homem cala mais? Ele serve bem. A gente destrói, né, Roberto? Detona todo mundo. Eu escutei um pregador falar assim, ele tinha uma ovelha lá na igreja dele, um americano, que o cara tinha ido 4 vezes para o Vietnã. 4 vezes ele foi enfrentar a guerra no Vietnã. E aí no aconselhamento, ele e a esposa, e aí ela falou o seguinte, que toda vez que eles brigavam, ele não ficava. Ela começava a brigar com ele pegava o carro e saía. E aí ela foi reclamar pro pastor. Toda vez esse cara não me enfrenta, ele não resolve problema, ele foge, não sei o que, tarará. E aí o pastor, né, viu que ele ficou de cara feia e tal, falou assim, vamos dar uma voltinha, foi conversar com ele. Falou, cara, você faz isso mesmo? Ele falou, toda vez, e eu vou fazer toda vez. Aí ele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, pastor, eu sei matar gente. Meu Deus. Que ele, não, eu tô falando sério. Ele falou isso, eu sei matar pessoas. E quando ela começa a brigar comigo,
Eu sinto vontade de dar um sulupapo nela. Irmãs e irmãos, quanto tem aumentado o feminicídio? Muito. E eu não estou falando que a gente tem que se subjugar para não morrer, não é isso. Mas num tete a tete, você pega um homem adrenalizado, você entendeu? A gente tem que ter sabedoria. A gente não vai enfrentar um touro de frente. Você viu que o teu marido ficou quieto? Mulheres, escutem. Seu marido, você começou a falar, e eles param. Ah, você não vai falar nada, né? É assim. É isso que você faz. Agora que na hora de resolver, você cala a boca. É porque você... E aí a gente fala isso que a Roberta falou. Você não resolve problema mesmo, se não sou eu nesse casamento. E aí a gente pega a nossa metralhadora e tira. Desrespeita o cara no último. E o cara, o bicho é assim, ele fica quieto também. Retira de campo. Cala a boca. É difícil você ver um homem batendo muito boca. Quando ele, principalmente se a mulher desandou, ele para. E aí você tem que saber que ele está cheio de adrenalina. Saiba. Quando parar, mulher. Tem mulher que vai em peita, pega o cara. Não dá certo. Lógico que tem homem violento por si só. Quando esse homem cala, diga assim comigo, a sabedoria. A sabedoria quando um homem cala a boca. Sabe o que ele está fazendo? Ele está se retirando da discussão e ele não vai mais prestar atenção em você. Os homens que estão aqui, falem comigo. O homem, pode falar o que acontece, ele desliga. Ele não pode ficar naquele tete a tete com você. Por quê, gente? Porque isso é animal. A gente tem que entender o que é um homem e o que é uma mulher. Isso não quer dizer que você não pode conversar, que você não tem DR. Você tem que ver que na hora que o negócio ferveu, então se ele calou, ele parou de falar, é melhor você também parar. Vamos conversar outra hora, amor? Por quê? Geralmente quem fica mais exaltado são as mulheres. A gente descontrola, a gente chora, a gente não sei o quê, a gente dá morro neles. Ele tá assim, vai lá, eu não aguento você! E soca o cara, e o cara fica lá, né? Aí se ele só faz isso, tu lei Maria da Penha pra ele. Lei Maria da Penha, não tem lei José Maria, mas tem Maria da Penha. Porque tem mulher que bate nome também. Entendeu? Então, quando o homem, ele calou, diminua, desacelere, porque ele está controlando, ele está saindo da cena. Ele está saindo de cena, deixa ele sair, não provoque mais. A gente pode conversar no outro dia. Porque aí você vai manter o amor e o respeito. Toda vez que você tem um homem desrespeitado, esse homem não vai querer ficar perto de você. Toda vez que uma mulher sente que aquele homem não a ama, ela não vai querer ficar perto dele. E o amor que Deus pede para um homem é um amor sacrificial. Ele tem que amar a mulher como o seu próprio corpo. Um marido, ele não duvida que a esposa gosta dele, que a esposa ame. Mas ele sabe muito bem que às vezes essa esposa pode desrespeitá-lo. Desrespeitar na frente dos filhos, desrespeitar. Quantas vezes eu já vi uma mulher desacatando o homem na frente de outros? Sabe que quando tem os amigos, né, tem essas coisas. Ah, amigo, vem aqui na minha casa. Aí vem um casal de amigo para sua casa. Aí começa. Ai, porque ele fez isso. Nossa, você também. Ai, eu nem sabia de você, viu, Fábio? Você não prestava. E aí a gente começa, duas mulheres metralhando dois homens. Pá, pá, pá. E a gente acha que tudo bem. Quando vai para casa, aquele cara, ele já sai no carro, já adrenalizado. Nossa, o que foi? A noite estava tão gostosa, comemos vinho e queijo. O que aconteceu? Nada. E ele está brecando em cima dos outros carros, parecendo um touro bravo. E aí começa a discussão no carro e você não sabe por quê. Porque lá atrás ele se sentiu humilhado. Nós não devemos ser humilhadas, mas nós também não devemos humilhar. E toda mulher que é bem amada, ela sempre vai respeitar esse marido. E respeitar, volta lá, bispo.
Respeitar é você não tratar mal. Respeitar é você criar condições para você não ser mal criado. E saber que, eu queria terminar falando isso, né? Que essa visão de amor e respeito, você vai ter que trabalhar isso no seu dia a dia. Agora eu vou bem prático, assim, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quando você ouvir uma palavra que veio atravessado, pergunte para o outro, para o calmo, o que é que você quis dizer? Mas não já em posição de guerra, sabe? Como chama aquela mulher do cangaço? Maria Bonita, né? Já chapéuzinho assim, a peixeirinha do lado. O que é que você quis dizer com isso, ó? Não. Você vai chegar e falar assim, amor, vamos entender. Porque às vezes o homem ele tem mais dificuldade de expressar os sentimentos, sim ou não? Sim. Nós falamos o triplo que eles falam. Certo? Então, eles já são mais restritos. Eu, quando quero descobrir alguma coisa que o bicho está sentindo, meu Deus. Gente, fala, você está sentindo o quê? Você está triste? Eu falo, não sei. Você está com dor? Ah, não, acho que não. O que foi? Você está cansado? Ah, acho que... Gente, ele não sabe definir o que ele está sentindo. Complexo. Então a gente fica assim, meu Deus. Agora tem homem que sabe bem, mas tem homem que não sabe. Então, olha, é a dica de ouro que eu te dou. Quando uma conversa estiver atravessada e você vê que já vai cair numa coisa assim, de você ficar chateado, de desrespeitar, fala, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você falou isso, veja bem, olha a diferença. Você falou isso e eu entendi isso. Foi isso que você quis falar para mim? Porque às vezes quando a pessoa, você falou isso para mim. E aquele isso pode não ser o isso que está aqui na sua cabeça, sim ou não? Sim. Às vezes aquele isso não é o isso que ele falou. Então você precisa pensar, o que é que você quis dizer para mim quando você estava falando aquilo? Ah, eu não queria isso, que você influenciasse o João. Ah, tá. Eu não entendi. Agora eu entendi. Então você precisa ir atrás. Relacionamento é investimento de conversa. E aí, o que você falou isso pra mim, isso, sei lá, caiu mal, me doeu, mas o que você quis dizer? Ah, mas não foi isso que você falou. Você dá uma devolutiva pro outro melhorar a comunicação dele com você e você dá a chance pro seu relacionamento não cair no desrespeito. Porque aí a gente já parte pra ignorância. A gente fala o que não deve, a gente humilha o outro, despreza o outro. E aí o nosso casamento fica fadado ao fracasso. Eu quero dizer para você que você deve aprender a cultivar no seu relacionamento amor e respeito. Não fale alto. Não se destempere. Se você vê que você está muito nervoso, fala, vamos parar agora. Diga para sua esposa, a gente vai continuar conversando depois. Porque é muito ruim quando um homem se ausenta e ele não dá para uma mulher a perspectiva de que aquele assunto vai ser conversado. Então fala assim, olha, a gente vai conversar depois. Agora, nesse exato momento, eu só estou nervoso e eu não vou falar coisas que são boas. A gente faz isso. Não, agora não dá mais. Agora está de noite, hora de dormir. Não é hora de brigar. A gente precisa levar em consideração esse princípio 5:33. A mulher precisa ser amada e o homem precisa ser respeitado. Nisso, vocês vão criar uma dinâmica de amizade, de respeito, de companheirismo que ninguém vai se colocar no meio. Quando pensar, vou trocar por outra, não. Essa daí já entende minha linguagem. Já olha para mim e sabe quem eu sou. Então a gente queria orar agora por vocês. Lembrando a vocês que semana que vem nós vamos fazer renovação.